Oi pessoal, boa tarde, quem fala com vocês é o professor Marcos e eu estou trazendo aqui correção comentada da primeira parte do capítulo 7, módulo 18, Política, Realidade Natural ou Realidade Artificial, módulo 18, Natureza Humana e Sociedade. 1. Explica a seguinte afirmação. Para o filósofo Aristóteles, não há humanidade fora da sociedade política. Gente, de acordo com Aristóteles, o que ele fala? Ele fala que o ser humano ele é um ser político, tá? E a finalidade natural do ser humano, ele atingiria a felicidade. Lembra que a felicidade é um fim e a vida virtuosa você só consegue atingir isso na sociedade política, tá? Então, de acordo com Aristóteles, a finalidade natural do ser humano é a vida racional, a questão da vida virtuosa. De fato, ela vai se realizar na sociedade política. Ou seja, a política ela está na natureza humana, ela está inscrita na natureza humana. Então, para ele, o ser humano, né, ele não existe fora da realidade sociopolítica. Ele fala, né, até tem uma parte do texto que ele fala, né, o nome do texto, se não me engano, é o ser humano como ser sociopolítico, tá? Então não existe, o ser humano ele não existe fora da realidade sociopolítica. Sem a sociedade política, o ser humano então ele não seria verdadeiramente humano, mas sim um bruto ou um deus. Ele fala isso também, é uma passagem do texto do capítulo, né, que ele fala que o ser humano, né, sem a sociedade política, ele seria um bruto ou seria um deus, né? Eu me lembro bem dessa passagem no texto do capítulo, tá? Então, de acordo com ele, o ser humano ele é um ser, né? Os seres humanos eles estariam naturalmente inclinados a viver em uma sociedade organizada politicamente. Então, ele é um ser sociopolítico, de acordo com o pensamento de Aristóteles. Número 2. Assinale a alternativa que se refere certamente à política de Aristóteles. Bom, pessoal, é visível aqui que dá para ver que a gente é a letra D, mas vamos anular as outras questões porque elas são erradas, né? Sociedade política é resultado de um contrato estabelecido entre seres humanos. Gente, os filósofos contratualistas a gente vai ver depois, né? Ainda não chegamos lá, não é uma questão de Aristóteles. A natureza humana ela se define essencialmente pelo egoísmo. Nunca falamos disso nas nossas atividades e nos nossos textos, tá? Então, errada. Na sociedade política deve prevalecer os direitos individuais, não, ele fala do bem comum, né? A própria questão correta, que é os seres humanos eles se inclinam naturalmente à sociedade política, então o ser humano ele já nasce com essa, vamos dizer assim, ele é um ser sociopolítico de natureza, ele está inclinado para a sociedade política. E por último, alternativa E, as famílias são a forma mais avançada de sociedade política, não. Alternativa errada, o nosso gabarito, então, é a letra D do dado, ok? Indo agora para o exercício 3, a filosofia política de Aristóteles, ela orienta-se pela perspectiva teleológica, ou seja, gente, já tem algo escrito para você chegar, para você cumprir o destino, ele já é prescrito, é teleológico, tá? É isso que é a questão. A teleologia, ela se consiste na noção de que os seres humanos, eles vão viver, né, a finalidade dos seres, né, e das coisas, ela está potencialmente contida em seu início, direcionando o seu desenvolvimento. Então já há algo escrito, já há algo que vai acontecer. Então, a pergunta é, né, a filosofia da política orienta-se pela perspectiva teleológica, o nosso gabarito então vai ser a finalidade dos seres e das coisas está contido no seu início. Então lembrem-se, o objetivo, a finalidade dos seres e das coisas, elas já estão contidas no início e as pessoas, elas viverão em função disso, né? As outras questões, o destino do mundo é antecipadamente fixado pelo Deus cristão? Não. A realidade natural é produto exclusivo da mente humana? Não, errada, tá? O objetivo da política é o simples exercício do poder? Não, ele até fala da questão da política do bem comum. E a vida política, ela produz a irracionalidade humana? Errado, nosso gabarito é a letra A da Amora. A finalidade dos seres e das coisas ela está contida no seu início. Isso é a teleologia, é você já ter uma finalidade contida lá no início, você já tem um objetivo, você já ter, vamos dizer assim, algo prescrito. Então isso seria a visão teleológica das coisas, tá? Bom, exercício de número 4 vai falar o seguinte: para Aristóteles, a finalidade natural dos seres humanos realiza-se na. Então, qual seria a finalidade natural dos seres humanos? O nosso gabarito é a letra B, tá? Ele concebe que a finalidade natural dos seres humanos como a vida racional e virtuosa na sociedade política. Então, a vida, né, atingir a felicidade, que é o fim que ele fala, né, a gente até viu isso lá atrás, o fim, a finalidade é um fim e não um meio. Ela só vai se realizar
na sociedade política, tá? Então, o uso da razão, essa questão da racionalidade, ela vai se formar, ela vai se consolidar na sociedade política. Então, as outras questões vão falar da afirmação dos prazeres corporais, não. Na agressividade das ações individuais, não. E na recusa decidida da sociabilidade de forma alguma. E na dissolução dos laços familiares não tocamos nesse assunto. O nosso gabarito é a B, na racionalidade da sociedade política. Então ele concebe a finalidade natural dos seres humanos como seres sociopolíticos. Então seria, vamos dizer assim, uma finalidade natural dos seres humanos, a vida racional, a vida virtuosa na sociedade política. Ele conseguiria atingir o seu fim, né? Aquela vida feliz que ele tanto fala, a vida virtuosa, dentro da sociedade política. Ok? Indo agora aqui, pessoal. Nossa, tô com uma alergia danada. Indo para o exercício 5, né? Tempo seco, a gente fica meio alérgico, né? Então, exercício 5 vai falar o seguinte: por que na filosofia de Aristóteles a sociedade política é uma realidade superior dos indivíduos? Bom, porque na filosofia de Aristóteles, o que depende de outra coisa é sempre inferior. Então, na realidade, o que ele fala, ela é sempre inferior ao que é somente um fim. Então, um fim seria, vamos dizer assim, uma realidade superior e não os meios, né? Porque ele vai falar, olha, prestem atenção no como ele define essa resposta. Na filosofia de Aristóteles, o que depende de outra coisa é sempre inferior ao que é somente um fim e não um meio, como eu acabei de falar para vocês. Então, a sociedade política, ela é uma realidade superior, ela é um fim. A felicidade, né, a vida virtuosa, ela é um fim. Então, na filosofia de Aristóteles, o que sempre vai depender de outra coisa é sempre inferior ao que é somente um fim e não um meio. Então, tudo que é um fim é superior, né? Não é apenas um meio. Então, a sociedade política, diferentemente dos indivíduos, é autossuficiente. Essa questão aqui, pessoal, eu até vou ressaltar que ele faz uma passagem muito interessante. Se eu não me engano, deixa eu só localizar aqui no texto. Eu estou voltando porque aqui a apostila ela está tratando todas as questões. Aqui são as outras coisas que a gente vai ver, né? Mas eu vou voltar aqui em Aristóteles, principalmente aquela questão que ele está falando lá no final, né? Ele vai falar aqui, ó, tem uma passagem. Deixa eu só localizar aqui onde está aquela passagem que vai trazer bem aquilo que nós falamos, né? Que aqui, ó, na filosofia a felicidade, ó, olhem, prestem atenção aqui, ó. Achei. Observamos no capítulo anterior que Aristóteles identifica a felicidade como a meta natural dos seres humanos. E a felicidade, de acordo com ele, não está nos prazeres do corpo, na posse de riquezas ou no prestígio social, mas sim na atividade racional e virtuosa, que é possível exclusivamente onde? Na sociedade política dedicada ao bem comum. Precisamos então compreender por que a felicidade se realiza na vida racional virtuosa. Na filosofia aristotélica, a felicidade é um bem excelente para os seres humanos. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Um bem excelente, como ele traz na questão, ele é autossuficiente. E isto é necessariamente um fim e jamais um meio para se atingir outro propósito. Por essa razão, ela é conceituada como a finalidade da vida humana, exprimindo a natureza específica da humanidade. E qual que seria então para Aristóteles essa especificidade, especificidade, perdão, natural dos seres humanos? Ele vai falar que as atividades vitais, crescimento, nutrição e etc, elas são, ele descarta isso como características comuns, tá? Aliás, perdão, como especificidade natural, porque se tratam de aspectos naturais de todos os seres teriam isso. Da mesma forma que a natureza humana ela não se explica pelos sentidos do corpo, né? Pois as sensações elas são compartilhadas pelas diversas espécies, todo mundo tem. O ser humano se define especificamente em sua vida ativa e racional, ou seja, a efetivação da racionalidade é a finalidade natural da humanidade. Dessa forma, a felicidade e a realização moralmente apropriada da razão são a mesma coisa, a meta, um fim natural dos seres humanos. Então essa passagem justifica, né, aquilo que nós falamos aqui nessa última questão. Só estou voltando aqui, né? Olha o que ele vai falar. Por que na filosofia de Aristóteles a sociedade política é uma realidade superior aos indivíduos? Porque na filosofia dele, né, o que depende de outra coisa é sempre inferior ao que é somente um fim. Então, um fim é o objetivo e não um meio. E olha o que ele fala: a sociedade política, diferentemente dos indivíduos, ela é
autossuficiente. É isso que eu coloquei naquela passagem do texto que nós consultamos ali atrás, que traz para nós referente às questões desse exercício de número 5 aqui. Ok, pessoal? Dessa maneira, eu espero que vocês tenham compreendido. Quaisquer que sejam as dúvidas, entrem em contato comigo, por favor, tá? Não fiquem com dúvidas e assim a gente pode chegar a uma conclusão juntos. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Na próxima aula ao vivo a gente vai falar da política, né? Vamos começar a falar dos filósofos contratualistas. Os primeiros deles vão ser aí Thomas Hobbes e John Locke, tá? E isso vai ser no módulo 19. Ok, pessoal? Na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que tenham gostado. E qualquer coisa, entre em contato comigo, que aí a gente chega a uma conclusão juntos. Não guardem dúvidas. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.